Bom, novamente, né? Boa tarde a todos. Hoje vamos dar início ao nosso projeto, né? De geometria. E a gente vai falar sobre transformações geométricas. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Todos estão vendo minha tela aqui? Para a gente dar início? Sim. Tá bom. Qualquer coisa vocês me falam aí, se travar ou alguma coisa. Tá vendo direitinho, tá? Tá bom. Deixa eu só aceitar aqui. Qualquer coisa, se alguém pedir para entrar e eu não ver aqui e avisar no grupo, vocês me avisam. Então, vamos começar. As transformações geométricas. A gente vai falar das principais transformações geométricas, que seria a simetria de reflexão, rotação e translação. A gente vai ver o que é cada uma, como funciona, tudinho. Aqui eu trouxe geometria e a natureza. Essas fotos foram eu que fiz mesmo. Essa do lado esquerdo foi aqui no fundo, aqui de casa mesmo. E olhando pela janela, eu percebi como a matemática está presente na natureza sem a ação do ser humano, né? Por si só. Como a gente pode associar essa árvore do lado direito aí, que parece um triângulo? Eu até fiz o triângulozinho, coloquei, para a gente ver como ela realmente parece. E as outras também, o círculo, o retângulo. A árvore lá do fundo se encaixa perfeitamente no retângulo. Deixa eu só aceitar aqui mais um. Pronto. E aí a gente pode ver como a matemática está presente na natureza em diversas coisas. Do lado direito aqui, a gente tem a foto de uma lagarta. Eu que fiz, com medo dela, porque ela queima a terra. A gente pode ver como que ela carrega várias formas geométricas no corpo dela. Então, a gente vê um retângulo, um losango, o círculo, né? Os olhinhos dela, ou não sei se é os olhinhos dela, que é brilhoso, alaranjado. É um círculo, né? São as bolinhas bem perfeitinhas, a foto ficou bem limpinha, acho que dá para vocês visualizarem bem. Então, como que a matemática está presente nessas coisas, na natureza, né? Como a gente pode associar? E, especificamente, né, a geometria. As formas geométricas estão presentes, então, para todo lado, ao nosso redor. Se a gente for observar as coisas aí que estão do nosso lado, a gente vai conseguir associar bastante coisa à geometria, né, à matemática. Na sequência aqui, eu trouxe a biografia de um autor famoso, o Escher. Ele nasceu na Holanda, em 17 de junho de 1898, e morreu também na Holanda, só que em outra cidade, né? Em 27 de março de 1972. Algumas características desse autor é que as obras dele, na época, eram conhecidas como fantásticas, eram incomuns. Ele representava construções impossíveis. Então, se vocês forem pesquisar mais a fundo, vocês vão perceber que ele fazia uns desenhos bem incomum mesmo. Ele desenhava umas construções que é impossível de construir mesmo. Então, se a gente for procurar a fundo, a gente vai ver que ele gostava desse lado fantástico. E ele era considerado um artista matemático, sobretudo geométrico, porque ele gostava muito da geometria. Então, todas as figuras que ele ia desenhar, ele utilizava muito da geometria. É por isso que ele era considerado um artista matemático. Aí aqui eu trouxe, né, algumas obras dele, que tem a simetria, que é o assunto que a gente vai entrar. E a gente percebe como são os desenhos bem que a gente não consegue
Uns a gente consegue identificar ali, eu acho que é um peixe, alguma coisa do tipo. Do lado esquerdo ali, eu acho que é uma estrela do mar. Mas aí a gente percebe como que ele gostava de desenhar essas coisas meio malucas mesmo, fantásticas, né? E como ele usava da matemática, da geometria. São figuras simétricas. Se a gente cortar ela no meio, um lado vai ser igual ao outro. Então, são figuras simétricas. Aqui mais algumas obras também. Essa aqui eu não sei se é um peixe, se é um pássaro. Algumas obras dele bem interessantes. Mas, afinal, o que é simetria, né? A simetria, ela é a semelhança exata de alguma coisa, né, em torno de um eixo. Quando a gente traça um eixo, igual essa folha aí, que eu tirei a foto dela, se a gente traçar um eixo bem no caule dela, a parte de cima vai ser igual à parte de baixo. Então, ela é uma figura simétrica. É quando as duas partes de um elemento dividido no meio são iguais. Então, se a parte de cima é igual à parte de baixo, ela é uma figura simétrica. Esse é o conceito básico de simetria. E o que é o eixo de simetria, que eu tanto falo aqui, né? O eixo de simetria é uma linha que divide uma figura em duas partes simétricas. Seria nessa figura aí, seria esse tracejado. Do mesmo lado que eu tenho da estrela, eu tenho do outro, né? Se eu pegar uma tesoura e cortar bem nesse tracejado, que seria o meu eixo, as duas figuras vão ser iguais, então ela é uma figura simétrica. E esse tracejado seria o meu eixo de simetria. Até aqui tem alguma dúvida? Estão entendendo? Tá fácil até agora. Tá, deu para entender, né? Sim. Aí eu trouxe aqui no nosso projeto 3 tipos de simetria, os principais, o que a gente mais usa, o que a gente mais vê ao nosso redor, que é o de reflexão, o de rotação e o de translação. O de reflexão, o próprio nome já diz, é algo que reflete. Então, são os objetos, né, onde é a imagem espelhada um do outro, um em relação ao eixo. Como que eu posso dizer? Quando eu traço um eixo e eu tenho a mesma figura em cima e embaixo, ela é uma simetria de reflexão. No caso da figura aí do lado direito, ela está refletindo na água. A mesma figura que eu tenho em cima do meu eixo vermelhinho aí, não sei se dá para vocês verem, eu tenho ela na água refletida. Então, ela é uma simetria de reflexão, porque ela reflete a imagem que está na parte de cima do meu eixo. Então, eu tenho o eixo, e a imagem, do mesmo jeito que ela é em cima, ela é embaixo, ela é uma simetria de reflexão em torno do eixo, em relação a esse eixo vermelhinho, como na folha aí. A simetria de rotação é quando, ao girar uma figura ao redor de um ponto, ela vai ficar exatamente como na posição original. Ou seja, a estrela aí, ó, eu tenho uma bolinha preta na estrela em cima. Quando eu giro ela continua a mesma figura. Quando eu giro ela novamente, ela continua a mesma figura. A minha estrela, ela não foi deformada, ela não modificou ou virou outra figura. Ela continuou igual. Então, ela é uma simetria de rotação. No caso da minha bandeirinha aí, ó. A minha bandeirinha, eu rotacionei ela em 90 graus. Ó, eu firmei um pontinho O, e girei ela em 90 graus no sentido anti-horário, no caso, para trás. E ela continua a mesma figura do início. A bandeirinha minha não mudou, ela continua sendo uma bandeirinha. Então, ela é uma simetria de rotação. Ó, depois eu peguei essa mesma bandeirinha e rotacionei ela em 180 graus. Tanto faz no sentido horário ou anti-horário. Vai dar a mesma coisa. A minha bandeirinha não mudou, então ela é uma simetria de rotação. Eu posso rotacionar ela da forma que eu quiser, que ela vai continuar, ela não vai deformar, ela não vai modificar. Aí no terceiro aqui, eu rotacionei ela em 270 graus, e ela também continua a mesma coisa. Então, ó, se você for observar, eu rotacionei ela em 3 ângulos diferentes, em 90, em 180 e em 270. E minha bandeirinha continua do mesmo jeito.
Então, ela é considerada uma simetria de rotação, que ela não modificou. Agora, eu tenho a simetria de translação, a terceira que a gente vai ver. É quando é a deslocação de um objeto, conservando o seu tamanho, direção e sentido. Então, ó, eu peguei essa figura aí, esse círculo, e modifiquei ele, todas essas figuras aí, essas três. E mudei ele de lugar, eu transladei ele. Eu tirei ele do lugar dele e coloquei ele mais para frente, ou mais para o lado. E ele continua do mesmo tamanho, na mesma direção e sentido. Então, ele é considerado uma simetria de translação. Eu mudei ele de lugar, mas ele continua a mesma coisa. Então, ele é considerado simetria de translação. Então, só relembrando, a gente tem a reflexão, que é quando eu tenho um eixo e ele reflete do outro lado do mesmo jeito. Eu tenho a rotação, que é quando eu modifico, eu giro em torno de um ponto e a figura continua igual. E eu tenho a translação, que é quando eu mudo ele de lugar e ele continua do mesmo jeito. Esses são os três principais que a gente vai ver, né, no nosso projeto. Mas quem quiser saber mais e tudo, pode me perguntar. Tem vários tipos de simetria. Mas esses três são os mais comuns, que a gente mais vê, que está mais acessível, que a gente sempre tem contato com uma coisa ou outra dentro de casa, no nosso cotidiano. E aqui eu trouxe, né, duas imagens de Brasília, que mostram uma simetria. Se a gente pegar um eixo, uma linha ou alguma coisa e colocar bem no centro da nossa catedral, de cima para baixo, da cruz lá de cima até sair embaixo, no sentido vertical, né, em pezinho. Do mesmo jeito que eu tenho para cá da catedral, eu vou ter para cá também. Então, ela é uma figura simétrica. Lá nas estátuas, é a mesma coisa. Se eu traçar um eixo ali, aonde está ligando os braços da estátua, eu vou ter, do mesmo jeito que eu tenho uma estátua de cá, eu vou ter a outra de cá. Então, ela é considerada uma simetria também. Ela é uma figura simétrica. Não sei, talvez vocês já viram pessoalmente, ou pelo jornal, mas eu acredito que a grande maioria já deve ter visto a catedral, né? Já ou não, gente? Já. Ah, tá bom. Aí aqui eu trouxe uma atividadezinha, né, que a gente vai fazer aqui juntos, para vocês verem que é uma composição das transformações. Ó, a gente viu 3 transformações geométricas: rotação, reflexão e translação. E aqui é uma composição das 3 juntas. Primeiro, né, uma pessoa lá construiu no computador uma imagem. Essa primeira imagem, figura inicial, ela tem 16 quadradinhos. Aí ela colocou 3 amarelo, 3 rosa e o restante azul. Aí com essa figura, ela quer desenhar uma bem maior. Aí o que ela fez? O segundo passo, ela pegou essa figura e rotacionou em 90 graus no sentido horário. Então, ela rotacionou ela para frente, assim, para cima. Aí ela manteve a original e colocou uma viradinha em cima, que é como está na figura 2 aí, no passo 2. Aí ela montou uma em cima da outra. Depois, ela utilizou da simetria de reflexão. O que ela fez? Ela traçou um eixo, o eixozinho aí bem fininho, vermelho, com a letra E de eixo. Ela manteve um original e refletiu o outro igualzinho do outro lado do eixo. Aí ela montou esse quadradão aqui, ó, grandão, ó. Então aqui ela já utilizou 2 transformações, a rotação e a reflexão. Aí ela não estava satisfeita, porque a figura dela ainda estava pequena. Aí ela falou, vou utilizar da translação. Aí ela fez 2 translações na horizontal para a direita. O que ela fez? Ela arrastou o quadrado dela. Aí ela arrastou um, aí ela, não, ainda está pequeno, então vou arrastar mais um. Aí a figura original dela era esse quadradão aí, que ela tinha montado, né? Através da rotação e da reflexão lá atrás, no passo 2 e 3. Ela montou esse quadradão aqui. Aí no passo 4, ela empurrou ele para frente, ela transladou ele para a horizontal. Então, ela colocou um do lado do outro.
Aí ela colocou 2. A gente percebe aqui que é um, aí aqui tem outro. Aí ela queria maior ainda, ela colocou um terceiro aqui também, ó. Então ela colocou 3, ó, são 3, o original e mais 2 translação. A gente percebe que é uma translação, por quê? Porque ela arrastou ele, mas não modificou nem no seu tamanho e na mesma direção os dois. Então é uma translação, é uma simetria de translação. Aí no passo 5, ela falou: ah, vou repetir a reflexão de novo. Então ela traçou um eixo aqui, ó, o eixozinho vermelho aqui com a letra E, bem fininho, e refletiu todos esses 3 aqui dela, ó, esse grande aqui do passo 4, ela refletiu, como se ela tivesse colocado um espelho embaixo. E aí ela formou essa figura grandona. Olha que figura linda que ela formou através dessa pequenininha, da figura 1 aqui, ó. Ela começou com a figura 1 só. Ela só tinha ela. E através dessas transformações, ela conseguiu chegar nessa grandona. Olha o tanto que ficou bonita. Aqui no centro, né? Ficou parecendo uma flor. Todo mundo conseguiu acompanhar aí? Alguém tá aí? Gente, tá com muita dúvida? Não, tá tudo bem, filha, pode continuar. Então tá bom. E assim, ela fez, através da reflexão, da rotação e da translação, as 3 juntas, ela conseguiu fazer essa figura grandona. Então, nosso slide é isso. Alguém tem alguma dúvida? Era tão fácil assim? Nossa, Não é difícil. eu A achava que ia ser matemática difícil. não é difícil. Eu achava que ia ser complicado. Não, tá facinho. Não, é fácil. É bem fácil. E assim, dá para a gente fazer umas coisas bem interessantes. Se vocês quiserem brincar em casa, às vezes tá cansado de fazer tarefa e coisa, pega um lápis de cor e faz 3, 4 quadradinhos. Aí depois você vai lá e fala: ah, agora eu vou fazer a rotação. Aí você vai lá e desenha. Não precisa nem ser no computador, faz no papel mesmo. E aí você consegue desenhar várias coisas. O Escher lá no começo do slide, o autor, com certeza ele desenhou um cantinho e depois ele ficou repetindo ele. Talvez, né? Não sei. Não deu para conhecer ele. Mas talvez ele tenha feito uma parte, que seria um molde, e depois ele foi rotacionando, depois ele foi transladando ela, foi refletindo para a figura aumentar. Então, aí eu vou passar uma atividade para vocês vão fazer. Aí vocês vão me mandar no meu privado essas atividades. É importante que vocês façam e me entreguem para a professora poder liberar a nota. A professora falou que o trabalho vai valer 10 pontos. Então, vai valer aqui a participação de vocês e as atividades que vocês vão entregar também. Aí, quarta-feira, que a gente tem outra aula do projeto, mas aí, como está muito perto, vocês podem me enviar até segunda-feira que vem. Que aí, segunda-feira que vem, que a gente faz aqui uma semana, que a gente faz a correção. Tá bom? Aí, até lá, vocês vão me mandando aí no privado. A atividade é a seguinte. Tá aqui também. São 5 exercícios apenas, não é muito, não. Na número 1, pede assim, ó, observe os polígonos regulares e seus eixos. Tá aqui, ó, o polígono 1, 2, o 3, o 4, cheio de eixos, ó. Quantos eixos de simetria tem cada um? Então, vocês vão contar aqui e colocar na número 1, tem quantos? Na 2, na 3, na 4. A B, qual é a relação entre a quantidade de lados e de eixos nos polígonos? Essa relação aqui, ela é igual para todos. Aí vocês vão ver. O que tem a ver? Os eixos, né? E o lado das figuras. Os eixos ali da figura número 1 e os lados do triângulo. O que tem a ver? Ela é uma relação para os 4 polígonos. É uma só que vale para os 4. Depois vocês vão me falar essa. A2. Veja como Patrícia desenhou a imagem de uma figura por reflexão, ó, através da reflexão,
a um eixo utilizando uma malha quadriculada. O que ela fez? Ela tinha esse desenho inicial, aí ela traçou o eixozinho, marcou os pontinhos, igual está aqui na figura inicial, e depois só ligou os pontos. Bem simplesinho, ó, não é nada complicado. Aí agora vocês vão fazer, né, a A, a B e a C. O eixo aqui, ó, já está traçado. Então, na A, vocês vão desenhar em cima aqui, ó, do lado de cima da figura. Na B, do ladinho aqui, do ladinho direito. E na C, na diagonal aqui, ó, para cima, onde está, ó. Traçou o eixo, então vou desenhar do lado do eixo. Do mesmo jeito que ela fez aqui, ó, ela desenhou do ladinho do eixo. Vocês podem marcar os pontinhos e ligar a figura, ou vocês podem tentar desenhar mesmo, contar os quadradinhos e tudo, só que com os pontinhos assim é mais fácil. Na 3, a figura ao lado representa uma composição construída a partir de transformação. Ó, então aqui ele usou uma composição, é mais de uma transformação. É a rotação, a reflexão e a translação que a gente está estudando. Aí, ó, ele desenhou essa figura aqui, ó. Qual é o menor elemento? Qual que foi o molde que ele usou? A primeira figura que ele usou para ir construindo as outras? É uma figura geométrica. Qual que foi ela? Vamos colocar aqui a resposta. Triângulo. Muito bem. Vamos colocar aqui a resposta. Quais transformações foram usadas? Será que ele usou a rotação? Será que ele usou a translação? Será que ele usou a reflexão? Ou será que ele usou todas? Vocês vão analisar a figura e responder. Não está difícil. 4. Em um trabalho escolar, Célio construiu a seguinte composição. Ó, ele desenhou essa figura, bem bonita. Ó. Em qual item está representado o elemento que ele usou? O molde lá, aquela figura inicial, igual a gente viu no slide. Qual das 3 aqui é a que ele usou para começar? Vocês vão analisar e vão me... Letra B. Será? Analisa com calma. Eu vou mandar a atividade lá no grupo. Na número 5, observe o mosaico a seguir com uma parte faltando. Está faltando um quadradão aqui, né? Identifique entre as partes abaixo aquelas que não se encaixam. Então, vocês vão me falar, tem as opções aqui, ó, A, B e C. Vocês vão me falar qual que não encaixa aqui. Se é a A, se é a B, se é a C, se é a A e a B, ou a A e a C. Pode ser um, pode ser vários. Quais que não encaixa aqui. E é isso. São 5 exercícios apenas. Aí vocês têm até segunda-feira para fazer. E qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, pode perguntar. Calil, quer falar? Professora, vai precisar de copiar as questões? Ou você pode responder? Então, era bom que, ó, na número 2, tem que desenhar, né? Acho que é a número 2. Mas não precisa copiar, não. Vocês só colocam lá, número 1 e a resposta, coloca bem arrumadinho para mim conseguir entender a resposta de cada uma, tá bom? Ah, tá, obrigado. De nada. Aqueles desenhos grandes também, não precisa desenhar eles, não. Só o que é a resposta mesmo. Os do exercício não precisa desenhar também, não. Tá? Vocês têm alguma dúvida de alguma das simetrias? Vai ser pouca atividade mesmo? Não pode colocar mais um pouquinho, não? Oi? Repete, André, eu não entendi. Acrescenta mais perguntas. Não, mas... Nosso projeto só está começando, essa é a primeira atividade. Quarta-feira tem aula dele de novo, aí tem um exercício melhor, que vocês vão gostar mais de fazer, eu acho. Mas a gente vai tendo os exercícios aí, pouquinho. Primeiro é ele. Lília, Sim? explica para eles a quantidade de aulas que você vai fazer no projeto. Até 2 aulas por semana, tudo certinho. A gente vai ter aula do projeto na segunda, que seria essa aula, terceira aula, e na quarta-feira também,
que a professora Sueli tem 2 aulas. Aí ela vai dar a primeira, normal, e aí a outra aula é a do projeto. Aí são 4 aulas apenas do projeto. Hoje a gente teve a primeira, aí quarta a gente tem a segunda, aí segunda-feira e quarta-feira da semana que vem a gente tem as outras 2. Então, quarta-feira da semana que vem que a gente vai encerrar nosso projeto. Serão 4 aulas. Aí hoje eu passei essa atividade, vocês vão fazer. Aí quarta eu vou passar outra atividadezinha também, mas nada puxado. Aí vocês fazem, aí me entrega até na segunda. Aí segunda a gente começa a segunda etapa do projeto. Tá bom? Mas não é nada puxado, os exercícios são poucos, como o André falou aí, ó. Mas depois vai ter mais, tá bom? Não preocupa, não. E se tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem no meu privado também, pode perguntar. Se alguém tiver alguma dúvida sobre simetria, tá? Pode perguntar agora. A gente ainda tem um tempinho da aula. Falta 10 minutinhos ainda. Ninguém? Todo mundo entendeu? O que é simetria? Sim. Falta 10 minutinhos pra ela terminar, por que você não coloca aí pra gente já ir copiando? Ah, tá. Vou colocar então. Aí eu entendi que todo mundo entendeu. Ninguém fez perguntas de simetria, de eixo. Vou colocar aqui. E vou mandá-la lá no grupo já também. Aí eu mandei atividade no grupo. Aí quem for terminando, conforme for terminando, pode mandar foto no grupo, no meu privado, tá bom? Conforme durante a semana, quem não terminar hoje, tem tempo, dá para fazer depois. Mas aí vocês me mandam foto da atividade para poder dar nota, que aí eu vou anotar o nome de vocês tudinho para dar nota.
Professora Sueli, a senhora tem alguma coisa que quer acrescentar? Faltam uns minutinhos. Não, tudo bem. Você explicou direitinho, tudo certinho. Tá bom. As transformações geométricas, elas são figuras tão especiais que elas têm um nome dessas transformações que parece pintura, né? Que parece que é o desenho, é uma imagem, são chamados de fractais. Esses fractais é mais ou menos igual aquele desenho daquele peixe que você colocou lá. Uhum. É uma figura que vai dando origem a outra. Não sei se os meninos lembram, quando a gente viu o filme do Pato Donald, ele foi... A semelhança da imagem dele foi se duplicando e encheu a tela todinha do vídeo. Então, essas figuras geométricas semelhantes que vão se multiplicando recebem esse nome de fractais. São todos formados por equações matemáticas. Muitas vezes a gente não percebe a arte na matemática, mas a matemática, ela é uma ciência belíssima, né? Ela demonstra a capacidade artística através de equações. Por exemplo, para a gente construir uma circunferência, nós temos a equação da circunferência, né? Então, as figuras geométricas são representadas num plano cartesiano, ortogonal de terceira dimensão, e dão origem a essas figuras são as equações matemáticas. Então, essas imagens que a gente vê de duplicidade da mesma imagem, são figuras semelhantes, recebe esse nome especial, chama fractal. Se algum aluno quiser pesquisar na internet, vocês vão ver o tanto que é linda essas figuras, chamadas de fractais. Tudo é equações matemáticas. Então, por isso, gente, que a gente tem que perceber essa sensibilidade da matemática. A matemática é bela, a matemática é rica, a matemática é a arte, a natureza, né? São poucas pessoas que percebem isso, porque a matemática já tem um tabu de ser muito difícil por conta dos cálculos. Mas ela também tem esse lado atrativo, né? Isso é muito legal. E trabalhar isso com os meninos vai ser bom, porque vai despertar nesses meninos o gosto, né, pela matemática. Isso é muito interessante, é bom de trabalhar. A gente, a partir de agora, tudo que vocês verem ao redor, vocês vão começar a associar. Ó, tal figura aqui dentro da casa, tal objeto é simétrico. Se eu cortar ele no meio, ele vai continuar do mesmo jeito, os dois lados vão continuar iguais. E assim são várias coisas, aonde vocês forem. Principalmente quando vocês forem em um local aberto, numa roça, numa fazenda. Aí que vocês verão mais presente, porque na natureza a gente consegue ver tanta coisa que é simétrico, que é geométrico. Vocês estavam copiando? Chegou na 2? Vamos um pouquinho aqui para baixo. Lembrando, todos colocaram o nome aí no chat, para me poder marcar aqui. Tá bom. Aqui. Aí, ó, na 2 não precisa copiar esses desenhos do enunciado, nem o enunciado também. Só faz os desenhos da A, da B e da C. Não precisa ser desenhos grandões, pode ser só do tamanho mesmo, que dê para caber na foto, tudo. Não precisa ser muito grande.
Ó, nossa aula está encerrando. Falta 2 minutinhos. Aí eu vou ficar aguardando, tá? Vocês mandarem a foto da atividade. Mas vocês têm até segunda-feira para fazer. Então, não tem muita pressa, não. Tem, Lília. Os meninos poderiam abrir as câmeras um pouquinho, porque a Lília, ela está gravando essa aula e a professora dela da faculdade queria conhecer vocês só um pouquinho. Vocês poderiam abrir a câmera só um pouquinho, nesse último minutinho de aula, por favor? Professora, e quem não tem Oi. câmera? E quem tá usando o computador e não tem câmera? Não, quem não tem como abrir, não precisa. Só quem puder abrir a câmera rapidinho para a Lília poder fazer o registro, para enviar para a professora dela da faculdade. Oi, Alejandro. O Alejandro tá tão bonito, ele abriu a câmera agora. Olha o Calil, tudo bem, Calil? Também tá bonito. Falta a Adriele, a Isabela. Abre aí, João gente. Vitor. João Vitor, cadê você? A proposta do Meet é isso, a gente vê o povo. Eu mostrei para vocês que eu já estou, ó, vou mostrar de novo, ó, vou virar minha câmera para mostrar a sala que eu estou, ó. Olá, a professora está lá na escola. Vocês lembram dessa sala? Essa sala é a biblioteca, né? Agora nós estamos assim, abre a câmera, João Vitor, só um pouquinho para a gente te ver. Nós estamos na escola, já retomamos o nosso trabalho aqui, cada professor fica numa sala para manter o distanciamento, né? A escola está sendo preparada para receber vocês. E se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar aqui de volta, com tudo ao normal, né? Pode encerrar, Lília, então. Então tá bom, muito obrigada, tá, gente? Boa tarde. Até a próxima aula, pessoal. Um abraço. Até, Tchau. professor. Até. Tchau.